Fala aí pessoal, hoje eu vou trazer para vocês 7 curiosidades sobre a faculdade aqui nos Estados Unidos. Porém, eu quero deixar claro que o que eu vou mencionar aqui tem a ver com a minha faculdade e não deve ser generalizado, porque em outras faculdades pode ser que também acontece, mas acontece de formas diferentes. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. 7 curiosidades sobre a faculdade nos Estados Unidos. Curiosidade número 1, os alunos fazem o seu próprio horário. Aqui você tem a opção de fazer o teu próprio horário, que é chamado de schedule. Então o aluno tem a opção de fazer o seu próprio schedule e isso funciona mais ou menos assim. Vamos dizer que você vai fazer a matrícula. Estás a fazer a matrícula para aula de inglês e de matemática. Quando você for fazer a matrícula, vais encontrar diversas aulas de inglês e de matemática que estão em diferentes horários. E o aluno escolhe em qual horário você quer ter aquela aula. Vamos dizer que tem uma aula de inglês às 8, tem outras 11 da manhã e tem umas 2 da tarde. Então você tem a opção de escolher entre esses horários quais você quer ter aula de inglês. E o mesmo se dá com a aula de matemática. Isso não se limita apenas a que horas você vai ter a aula. O aluno também pode escolher o dia. Você tem de segunda a sexta e em algumas aulas tens a opção de escolher sábado. Só que no sábado pode ser que você vai ter aula todo dia, o que chega a ser muito cansativo. Por exemplo, a aula pode começar às 8 da manhã até às 2 da tarde, que é muita pressão para um aluno. Curiosidade número 2, os alunos não chamam os professores de teacher. Então lembra lá no curso de inglês, o teu professor sempre disse para chamá-lo de teacher? Aqui não funciona assim. Aqui os professores são tratados por professor, doctor, Mr. or Miss something, o nome do professor. E geralmente é o último nome. Vamos dizer que o nome do teu professor é John McClain. Então vai chamá-lo de Professor McClain ou Dr. McClain ou então Mr. McClain. E se for uma mulher, Miss o nome da professora. É assim que funciona aqui, você não chama de teacher. Felizmente eu não cometi esse erro, porque quando eu cheguei eu fiz um curso de inglês e o meu professor avisou-nos, ele disse, olha, aqui você não chama os professores de teacher, você chama de professor ou os outros títulos que eu disse aqui. Então foi muito bom. Curiosidade número 3, o aluno escolhe o professor. Sim, os alunos escolhem o professor aqui. Lembra que eu disse que você escolhe os dias da semana em que queres ter aula ou a que horas quer ter aula? Então é assim, muitas vezes o professor com quem você quer ter aula apenas dá aquela aula num dia da semana e num específico horário. E muitas vezes, se você quer mesmo aquele professor, você tem que seguir o horário em que ele dá aula. E aqui tem algo muito bom, tem um site que é o Rate My Professor, que você pode ir lá e procurar. Lá no site tem o nome do professor e o nome da escola. E geralmente é isso que eu faço. Eu aprendi a fazer isso no primeiro semestre. E é muito importante escolher professores que têm uma classificação alta, porque esses professores são muito bons e eles acabam facilitando o teu aprendizado, porque eles vão ensinar muito bem e muitas vezes eles facilitam nas tarefas, correção de provas e tudo mais. Então é isso, você tem a opção de escolher o professor aqui. Curiosidade número 4, aqui não tem intervalo. É assim, mano, não tem intervalo. O que funciona aqui é o seguinte, lembra de novo o schedule? Estamos a falar de schedule toda hora, né? Schedule, famoso schedule. Então, quando você vai lá fazer o teu schedule, você precisa organizar tempo para o intervalo, dependendo de quantas aulas queres ter por dia. Vamos dizer que queres ter 3 aulas por dia, e essas aulas vão ser assim, aulas seguidas. Vais ter aula às 8, uma às 10 e outra, digamos que lá por volta das 12. Então, você mesmo é que tem que fazer o teu intervalo. Nesse período de tempo, procura aulas que vão ter um espaço de pelo menos 30 minutos para você ter um lanche e descansar a mente, porque é muito importante. Curiosidade número 5. Essa aqui eu acho que muita gente já sabe, mas eu quero mencionar mesmo assim nesse vídeo, que é que as aulas começam em agosto ou setembro até junho. Na minha faculdade elas começam em agosto, digo na última semana de agosto, e vão até a segunda semana ou a terceira de maio. No ano letivo nós temos assim 2 semestres oficiais, que são o Spring e o Fall. Na verdade começa no Fall, depois temos o Spring. E também temos as aulas de verão, que são chamadas de Summer Classes. E eu acho isso bem apropriado para o clima daqui, porque no Fall tá frio, você pode ir na escola sem problemas. No Spring também está um clima agradável, você vai na escola sem problema.
E no summer é um calor horrível, as temperaturas chegam a bater 40 graus aqui. Curiosidade número 6. 6 é assim, né? 6. As tarefas são feitas online. É assim, aqui tem um sistema muito bom, que eu acho, quando se fala de tarefas. As tarefas são feitas online, mas se o teu professor é daqueles que gosta de ver papel, provavelmente ele pede para imprimir e trazer um trabalho na escola. Tem tarefas que você faz e depois você envia para o professor, seja por e-mail ou lá no site da escola, tem lá a página daquela aula. Então você vai lá e envia a tarefa para o professor. Porém, isso pode ser complicado para aqueles alunos que não são disciplinados. Quando eu digo disciplinado, é tipo, não tem um programa, porque quando você tem tarefa online, dificilmente o professor vai te notificar, olha, você tem que entregar a tarefa. Você que tem que estar sempre a olhar lá no site, se possível, colocar notificações ou lembretes no teu calendário, seja no calendário normal ou no calendário digital, para que antes do dia que você tem que entregar a tarefa, você faça e fica de boa. Curiosidade número 7, que é a última dessa lista, é cada um por si. O individualismo prevalece muito nas universidades daqui. Muitos alunos vão na escola, não falam com ninguém, tipo, assiste a aula e sai. Tipo, só foi lá assistir a aula, esse é o que ele trouxe lá na faculdade. O que é muito diferente da cultura angolana, que o pessoal quando vai na escola, seja na faculdade, são todos amigos, pelo menos todos se conhecem. É o seguinte, tem vezes que o semestre acaba e tem alunos que não se conhecem. Isso aconteceu muito comigo. Em cada aula teve alunos que eu nunca conheci. Eu fui na escola, estudamos tipo uns 5 meses e ninguém se conheceu. O que às vezes chega a ser bom, porque ninguém se mete na tua vida, mas também é complicado, principalmente quando você tem dificuldade, tens dificuldade numa tarefa. Então é assim, aqui cada aluno é por si. E muitas vezes tem essa coisa de que termina o semestre e ninguém se conhece, mesmo até fazendo trabalho em grupo. Então é isso, estão aí 7 curiosidades sobre a faculdade nos Estados Unidos. Comenta aí qual dessas curiosidades você achou mais interessante. E por favor, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa aquele like que motiva. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e falou!